Eduarda. Olá, meu nome é Elisa. Olá, meu nome é Jaciara. Olá, meu nome é Amanda. E nós somos estudantes de Física Bacharelado na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje estamos aqui para falar sobre o tema matéria escura. As antigas ideias sobre matéria escura são um tanto diferentes das que conhecemos hoje. As primeiras menções a algo dessa natureza aconteceram por volta de 1894, quando o astrônomo Arthur Reinhardt mencionou áreas do céu onde as estrelas não estariam uniformemente distribuídas, questionando se essas regiões não possuíam estrelas ou se havia uma matéria bloqueando essa visão. Em 1904, Lord Kelvin se utilizou de conhecimentos de dinâmica e velocidade de dispersão das estrelas para estimar a quantidade de matéria presente em nossa galáxia. Tratando as estrelas no plano galáctico como se fossem partículas de um gás e a gravidade, a força de influência entre essas partículas, ele mostrou que as próprias estrelas não teriam força o suficiente para explicar a velocidade de dispersão observada, e que possivelmente parte da matéria da galáxia estaria na forma de estrelas mortas, que não emitiriam mais luz, mas que ainda assim influenciariam na gravidade. E foi com Henri Poincaré, citando os trabalhos de Kelvin, que utilizou-se pela primeira vez o termo matéria escura. E segundo ele, essa matéria provavelmente seria menor ou de no máximo igual quantidade à matéria visível. Em 1922, Jacobus Kapteyn estudou os movimentos verticais de todas as estrelas conhecidas próximas do plano galáctico e usou seus dados para estimar a aceleração da matéria. Segundo seus cálculos, a densidade espacial encontrada era suficiente para explicar os movimentos estudados, e ele não encontrou nenhuma evidência de falta de matéria. Ainda no mesmo ano, James Jeans reanalisou os dados de Kapteyn, e ele encontrou um déficit de massa. Segundo ele, para cada estrela que brilha, outras duas estrelas escuras deveriam estar presentes. Em 1932, John Henry Cort tornou a estudar os tais movimentos verticais das estrelas, e chegou à mesma conclusão que Jeans. Orr propôs que deveria existir algum tipo de matéria escura na nossa galáxia. Mais recentemente, em 2015, Fabio Yocco, que trabalhava no ICTP South American Institute for Fundamental Research em São Paulo, entre outros pesquisadores, também usando movimentos das estrelas, corroborou a existência de matéria escura no disco da nossa galáxia. E por mais que esse assunto não fosse totalmente desconhecido, foi a partir de Fritz Zwicky, por volta de 1933, que observações mais concretas sobre o assunto começaram a ser publicadas. Tudo começou com suas observações do aglomerado de Coma, que é esse aglomerado onde centenas de galáxias ocupam um espaço muito pequeno. Para isso, Zwicky utilizou o teorema do virial, que relaciona a energia cinética e potencial de um sistema de partículas para obter a sua velocidade de dispersão. Ele concluiu que se os resultados fossem confirmados, a matéria escura deveria existir e em quantidade surpreendentemente maior do que a matéria luminosa observada. E mesmo com essa afirmação contundente, essa discussão não avançou. E por muito tempo essas observações ficaram engavetadas. Mas aqui fica a pergunta: será que paramos por aqui? Ao longo do tempo, vários outros cientistas trabalharam com essas ideias, mas é Vera Rubin que aparece como a pessoa que deu uma interpretação mais certeira a essa investigação, na década de 1970. Seus trabalhos tiveram a colaboração de Kent Ford. Inclusive, há um vídeo aqui no canal sobre Vera Rubin, o número é 125. Esperava-se que a curva de rotação da galáxia, obtida através do gráfico da velocidade da órbita versus a distância ao centro da galáxia, tivesse um comportamento tal que a velocidade da órbita para as distâncias longe do centro galáctico diminuísse de acordo com a lei de Newton da gravitação. Mas o que se observa é que as velocidades não se comportam dessa forma, pois se percebe uma discrepância entre o valor calculado observacionalmente e o esperado teoricamente. Teoricamente, no gráfico da curva de rotação de galáxias, o crescimento contínuo da velocidade com o raio representa o centro da galáxia, que se movimenta como um disco rígido, mas a partir de uma certa distância do centro galáctico, a velocidade deveria diminuir. Entretanto, não é isso que ocorre. O que na verdade é observado é uma velocidade crescente, o que vai contra os resultados previstos e induz a pensar que talvez haja uma matéria não visível ali presente. Era como se houvesse mais força gravitacional do que o calculado. Assim, com esse comportamento estranho, eles analisaram e concluíram que, se não houvesse uma massa extra prendendo tudo na região estudada, os corpos deveriam estar saindo das órbitas vistas. Voltando ao gráfico de curva de rotação, quando a curva observada é usada para calcular a massa até uma distância de quase 2 vezes a distância do Sol ao centro galáctico, vemos que a massa contida dentro desse raio é o dobro da massa contida dentro da órbita do Sol. O esperado era que, a partir desse ponto limite, a curva de rotação passasse a decrescer,
pois se a maior parte da massa da galáxia estivesse contida até esse raio, o movimento das estrelas e do gás situados mais distantes deveria ser cada vez mais lento, da mesma forma que a velocidade dos planetas diminui à medida que se aumenta a sua distância ao Sol. Entretanto, pelo contrário, a curva de rotação aumenta ligeiramente para distâncias maiores, o que implica que a quantidade de massa continua a crescer. O aparecimento dessa massa pode ser explicado ao considerarmos que a galáxia contém matéria não visível e que constitui, no mínimo, 2/3 da massa total da galáxia. Essa massa, que só interage pela gravidade, ainda não foi detectada em laboratório e constitui um dos pontos mais intrigantes da astronomia moderna. As evidências mais fortes indicam que os possíveis candidatos à matéria escura constituem uma extensão do modelo padrão de partículas, já que é descartada a chance da matéria escura ser feita de matéria bariônica, ou seja, da matéria comum formada pelas partículas do modelo padrão que conhecemos. Além disso, a natureza da matéria escura impõe que ela deve interagir com outros corpos através da gravidade ou da força nuclear fraca, e não emitir qualquer tipo de radiação eletromagnética. Portanto, a partir dessas considerações surgiram alguns candidatos, como os WIMPs, sigla em inglês para Weakly Interacting Massive Particle, que descreve um tipo de partícula massiva que interage somente através da gravidade e da força nuclear fraca. Os WIMPs foram propostos pela teoria da supersimetria da física de partículas. E os exemplos mais comuns dessas partículas são os neutrinos estéreis, entre outros. Há também uma possível extensão do modelo padrão com uma nova partícula chamada áxion, que raramente poderia interagir com matéria normal e não seria relativística. A hipótese foi proposta pela primeira vez há mais de 40 anos, mas ainda não foram encontrados sinais de que realmente existem no universo. Mesmo assim, essas partículas são consideradas uma boa explicação para a constituição da matéria escura. Também existem hipóteses de classificação da matéria escura quando analisado a sua interação com a temperatura. São 3 tipos. A matéria escura fria, na qual suas partículas viajariam lentamente em relação à velocidade da luz e interagiriam muito fracamente com a matéria bariônica. Essa é a ideia mais aceita pelos teóricos, sendo que os áxions, os neutrinos estéreis e os neutralinos seriam as partículas que formariam esse tipo de matéria escura. Já a matéria escura quente seria uma forma oposta à matéria escura fria, e suas partículas viajariam em velocidades ultra-relativísticas. Porém, essa possibilidade já foi eliminada, porque não poderia explicar como as galáxias individuais se formaram a partir do Big Bang, coisa que a matéria escura fria é capaz de fazer. Por fim, temos a matéria escura morna, que teria propriedades intermediárias entre a matéria escura quente e a matéria escura fria. E os possíveis candidatos para compor esse tipo de matéria seriam os neutrinos e gravitinos estéreis. Apesar de não ter sido registrada nenhuma detecção dessas partículas em experimentos de consenso dentro da comunidade científica, essa é uma área de pesquisa que ainda tem muito a crescer. E muito do nosso entendimento do universo depende desse crescimento. Afinal, nós somos uma maneira do cosmos conhecer a si mesmo. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal e sempre apoie as mulheres na ciência.